Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela As Filhas da Senhora Garcia, no resumo semanal de 15 a 19 de setembro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Rosil chega à empresa Portila e insiste em falar com Luiz. A secretária de Luiz o informa que Rosil quer falar com ele. Luiz diz para ela mandar os seguranças tirarem Rosil da empresa e diz que não a quer perto de sua família e muito menos dos seus filhos. Rosil faz um escândalo dizendo que Luiz Portila é um assassino e todos vão pagar por seguir as ordens daquele maldito assassino. Os seguranças tiram ela da empresa. Juan e Ofélia discutem. Ofélia diz a ele que ainda que não volte a ver a filha nunca mais, a enche de orgulho ter a tirado daquele lixão. Com ironia, Juan diz para ela aproveitar as consequências dos seus atos. Amparo pergunta se Ofélia conseguiu provar que não foi ela que comprou o quadro. Ofélia diz que não e tem certeza que a culpa é da Paula, pois provavelmente comprou todos os empregados da galeria. Amparo pergunta o que ela vai fazer agora. Ofélia diz que fará o que for preciso, porque não está disposta a perder a Mar. Valéria conta para Mar o que Amparo lhe disse sobre o passado da mãe delas. Valéria diz que se sentiu muito mal ao saber como a mãe vivia. Mar diz que não pensa em fazer nada pela mãe, porque ela sempre se mete em tudo e causa problemas. Valéria diz que a mãe está muito magoada e pergunta por que a irmã não a entende. Mar diz que não pode, porque a mãe não pensou nela quando se livrou do quadro. Valéria diz que ela também machucou a mãe. Jacinto diz a Juan que viu ele saindo com o motorista do Luiz e pergunta para onde foram. Juan diz ao pai que Luiz ficou sabendo que ele se encontrou com Mar. Jacinto diz que já disse muitas vezes para ele que aquela mulher não vai lhe trazer nada de bom. Juan diz que não sabe por que caiu no jogo dela, mas jura que foi a última vez. Mar pergunta a Valéria desde quando ela se preocupa com o que acontece com a mãe. Valéria diz que afinal Ofélia é sua mãe e por isso quer apoiá-la. Mar diz para ela fazer o que quiser. Leonardo diz a Paula que Arthur e Nicola já estão preparando tudo para o evento de lançamento da linha de roupas. Paula está muito animada por ser a apresentadora do evento e diz que a única coisa que não gosta é que Valéria seja modelo, mas vai demonstrar a todos que é melhor do que aquela mulher. Valéria diz a Mar que ultimamente Nicolas está muito estranho com ela. Mar pergunta por que ela está dizendo isso. Valéria diz que quando ele precisa de alguma coisa é muito simpático, mas depois muda a sua atitude e se torna frio. Mar diz que isso é estranho. Valéria diz que não entende, que antes ele era muito bom. Mar diz que desde que ela se casou com Luiz, toda a família mudou e talvez seja por isso. Valéria diz que sente que é outra coisa, mas não sabe o que é. Paula dá dinheiro para Chema, diz que é um agradecimento pela ajuda dele. Ele dá outra informação para deixar Luiz mal. Ela diz que a sogra de Luiz Portila vive na miséria. Arthur vai buscar Valéria para irem para a empresa e leva flores para ela. Valéria diz que é bom sair para trabalhar assim e o beija. Mar vai procurar a mãe. Juan vê ela, a chama, e diz que o maridinho dela já lhe disse que não o quer perto dela. Então ela deveria parar de procurá-lo. Mar diz que não está o procurando. Juan pergunta por que ela quer machucá-lo e destruí-lo assim. Mar diz que ele gosta de vê-la como culpada, mas foi ele quem saiu com Camila. Juan diz que ela está casada e grávida e ousa reclamar por ele ter se casado com Camila. Mar diz que ele estava com Camila há muito tempo e por isso ela o ajudou a sair da prisão. Juan diz que isso não é verdade. Mar diz para ele não mentir, que quando estava no hospital viu ele e Camila se beijando. Juan fica surpreso. Rosil conta para Ofélia que foi procurar Luiz e diz que a tiraram da empresa à força. Ofélia diz que sente muito e que para ajudá-la precisa que ela lhe conte como foi que tiraram o filho dela. Camila diz a Susana que está tonta e sentindo enjoo. Mar diz a Juan que sabe muito bem o que viu no hospital e é melhor ele ficar com a sua mulher. Juan diz que não estava consciente naquele momento, mas o que sabe é que em nenhum momento parou de pensar nela, que dizia o nome dela a todo momento, e não teria ficado com ninguém mais se ela não tivesse o deixado em troca da riqueza. Mar diz que ele é um mentiroso. Juan diz para irem falar com Camila então, para que ela conte tudo. Mar concorda e vai com ele.
Rosil mente para Ofélia. Ela diz que quando estava perto de dar à luz, recebeu a notícia da morte do marido. Isso foi demais para ela. Rosil diz que acabou indo parar no hospital, teve pré-eclâmpsia e ela e o bebê quase morreram. Rosil diz que quando seu bebê nasceu, ela ficou inconsciente por vários dias e não sabiam se ela iria sobreviver ou não. Ofélia diz que foi um milagre ela ter sobrevivido. Rosil continua contando sua história fantasiosa. Ela diz que quando acordou, lhe disseram que seu filho havia nascido morto. Mas um dia, uma enfermeira do hospital a procurou e lhe disse que seu filho não havia nascido morto e que os Portilla tinham levado. Ofélia fica chocada. Camila fica furiosa ao ver Má chegar com Juan e pergunta o que aquela mulher está fazendo ali. Juan diz a Camila que precisa que ela diga a Má se havia algo entre eles no momento em que ele estava no hospital, depois de ter sido ferido na prisão. Má diz a Camila que quando foi visitar Juan no hospital, viu eles se beijando. Juan diz para Camila falar a verdade. Ofélia pergunta o que Rosil fez depois de conversar com a enfermeira. Rosil diz que procurou os Portilla e desde o primeiro dia eles disseram que não iriam permitir que ela se aproximasse do filho. Eles a ameaçaram e usaram todo o seu poder para mantê-la longe. Rosil garante que nunca se cansou de insistir. Diz que nunca parou de lutar contra aquela família e continuará fazendo isso. Juan exige que Camila diga a verdade para Má. Ele diz que precisa que Má saiba quem traiu primeiro. Má diz que só quer saber a verdade, que eles digam de uma vez. De repente, Camila se sente mal e desmaia. Ofélia fica comovida com a história que Rosil lhe contou. Rosil diz que quando soube a verdade foi tarde demais. Os Portilla já tinham tornado seu filho parte da família deles e ela não pôde saber qual dos dois era o seu filho. Ofélia diz que não sabe o que dizer. Rosil diz que com todas as ameaças que Cecília lhe fez, conseguiu mantê-la afastada. E quando ela morreu, pensou que tudo ia mudar, mas Luiz é igual a Cecília. Rosil diz que o filho precisa saber que a sua verdadeira mãe está viva e que é ela. Juan diz que tem que levar Camila para o hospital. Má se oferece para levá-los, dizendo que quando Camila acordar, quer que ela lhe diga toda a verdade. Ofélia diz a Rosil que nunca pensou que Cecília era assim, pois quando a conheceu, ela parecia ser muito amável e boa. Rosil diz que nunca deixaram ela chegar perto do filho, que tentou de todas as maneiras possíveis, mas não conseguiu. Ofélia diz que não tem como provar, mas acha que sabe quem é o filho dela. No hospital, Juan e Má esperam por notícias de Camila. Rosil diz para Ofélia não brincar com isso, que é difícil confiar nela. Ofélia diz que não está brincando, que um dos Portilla é diferente dos outros, que um dos filhos dos Portilla é diferente dos outros, e é o que mais bate de frente com Luiz. E agora, com tudo que ela lhe contou, entende por que Luiz é assim com ele. Porque ele se sente culpado pelo que fez. Rosil pede para ela lhe dizer quem é. Ofélia diz que acha que é o Arthur, porque o Nicolas é o favorito de Luiz e quem ele protege mais. Emocionada, Rosil diz que agora, mais do que nunca, quer estar perto de Arthur. Má diz a Juan que só quer que ele saiba que se ela não tivesse visto ele e Camila juntos naquele dia, tudo seria diferente e que nunca tinha precisado tanto dele quanto naquele momento. Juan pergunta por quê, o que aconteceu e diz que não suporta ver ela chorar. Má diz que ele precisa saber de algo, mas ela não consegue falar porque o médico chega, os interrompendo. O médico diz a Juan que Camila está grávida e ela precisa tratar sua anemia para que o bebê fique bem. Ofélia diz a Rosil que pode ajudá-la a se aproximar de Arthur e conta que ele é namorado de sua filha Valéria. Rosil diz que conhece Valéria, que pediu ajuda dela, mas ela não quis ajudá-la. Ofélia diz que então precisa voltar à mansão dos Portilla para ajudar ela. Rosil diz que fará o que for preciso para ela voltar para aquela casa. Má parabeniza Juan. Juan jura que nunca esqueceu ela, mas diz que terá que viver com a sua lembrança. Má diz para ele não lhe dizer mais nada. Ele vai ser pai. Isso responde todas as suas perguntas e vai embora arrasada. Camila se aproxima de Juan e muito feliz diz que eles vão ser pais. Má vai falar com Valéria na empresa. Ela diz que precisa esquecer Juan completamente porque ele vai ter um filho com Camila. Gemma envia um fotógrafo até a casa de Ofélia e ele tira fotos dela colocando lixo para fora. Camila chega com Juan à mansão e ela informa ao pai que ele vai ser avô.
Furioso, Luiz diz que ela não pode ter filhos com aquele homem. Paula ama ver o modo como Luiz reage com a filha. Luiz diz a Camila que aquele homem está apenas usando ela e pergunta como ela não consegue perceber. Camila diz que está formando a sua própria família e o lembra que era isso que ele queria, que ela seguisse em frente sem ele. Luiz diz a Juan que o avisou que ele iria pagar se continuasse brincando com a sua família. Irritada, Camila pergunta o que está acontecendo com o pai e diz que mesmo que não pareça, eles estarão unidos para sempre, porque Juan será o pai do primeiro neto dele. Luiz se sente mal, deixando Leonardo e Má preocupados. Ofélia diz a Amparo que tem medo, porque Luiz não é só capaz de manter o filho de Má longe dela, mas também da filha. Amparo pergunta como que ela pode acreditar nisso. Ofélia diz que Luiz fez coisas que ela nem imagina. Luiz diz que Juan o pagará. Irritado, Juan diz a Luiz que já está cansado, que embora ele não concorde com seu relacionamento com Camila, ele foi lá para dizer que ao seu filho não faltará nada, que trabalhará muito duro por ele e garante que não precisam de nenhum centavo do dinheiro dele. Luiz diz para Camila e Juan saírem das suas vistas. Camila diz que espera que o pai não se arrependa por tratá-los daquele jeito. Arthur chega e pergunta o que aconteceu. Camila diz que só foi informá-los que terá um filho, mas pelo visto ele não será aceito naquela família e vai embora com Juan. Juan diz aos pais que Camila e ele vão ter um bebê. Susana fica muito feliz. Luiz diz aos filhos que Juan é um desgraçado. Primeiro ele usou Má e agora está usando a Camila. Leonardo diz ao pai que Camila foi com Juan por decisão própria. Arthur diz que Leonardo tem razão. Luiz diz que aquele infeliz está tirando vantagem da situação e que Camila se casou com ele só para machucá-lo, por birra. Luiz recrimina os filhos por terem expulsado Camila de casa ao invés de terem a protegido. Leonardo diz que não é culpa deles, que Camila ficou daquele jeito desde que ele se casou com Má. Camila diz a Susana e Jacinto que eles são os melhores sogros que a vida poderia ter lhe dado e se sente muito grata. No dia seguinte, Luiz mostra o jornal para Má com a notícia sobre Ofélia. Muito nervoso, ele diz que agora dizem que Ofélia vive na miséria por culpa dele. Surpresa, Má pergunta como a imprensa descobriu. Luiz diz que a mãe dela não vai parar nunca e sai. Paula pergunta a Má se ela está dando remédio para Luiz porque achou ele muito mal. Má diz que sim, mas parece que vai ter que dar mais. Paula diz que Luiz não merece que falem mal dele e coloca na cabeça dela que talvez Ofélia tenha vendido a notícia para a imprensa. Furiosa, Má diz que não pode acreditar até onde a mãe é capaz de ir. Arthur diz a Nicolas que se a mãe estivesse viva, diria que eles devem receber Juan de braços abertos e aceitá-lo como parte da família. Nicolas diz que pelo visto o pai não vai aceitá-lo nunca. Ofélia coloca o leite para esquentar. Nesse momento, Má chega. Pergunta à mãe quanto lhe pagaram e mostra o jornal. Ofélia fica surpresa. Má pergunta quando a mãe vai parar e do que ela precisa para deixá-los em paz. Ofélia diz que nunca faria algo assim, que com certeza foi a nova amiga dela, Paula. Má diz à mãe que já chega, para ela parar de culpar Paula por tudo. Abre a bolsa e pergunta quanto ela quer para deixá-los em paz. Jacinto vai até a empresa falar com Luiz. Ofélia pergunta como que Má pode pensar que ela faria algo assim. Má diz que ambas sabem que por dinheiro é capaz de qualquer coisa. Ofélia diz que nunca faria algo para prejudicá-la. Má diz que isso não é verdade. A mãe nunca se importou com o que ela queria. Ofélia diz que a única coisa que sempre quis é que ela tivesse uma vida melhor. Má é muito cruel com a mãe ao dizer que já tem uma vida melhor e não precisou dela. Má diz que não quer a mãe perto dela e nem do seu bebê. Não quer voltar a saber nada dela e vai embora. Ofélia fica arrasada e não percebe quando o leite derrama, apagando o fogo. Nisso, o gás começa a vazar. Ofélia se pergunta como a filha pode lhe causar tanta dor. Nicolas procura a Camila e diz que ela sabe que ele pode ajudá-la com o que precisar. Camila agradece ao irmão por ir vê-la e diz que sente falta dele. Ofélia diz que não pode perder Má, que ela e Valéria são a sua razão de viver. Luiz pergunta a Jacinto em que pode ajudá-lo. Jacinto diz que sabe que são de mundos muito diferentes, mas o neto não tem culpa de nada. Luiz diz que claro que não, o problema é o filho dele, que primeiro Juan brincou com Má e agora com a sua filha.
Jacinto defende o filho, dizendo que Juan faz tudo certo, apesar da traição de Mar. Jacinto diz que Camila agora faz parte de sua família e se Luiz se aproximar dela só para irritá-la e fazer ela se sentir mal, ele não vai permitir e pede para ele se manter longe de Camila e principalmente do seu futuro neto. Luiz diz que Jacinto não é ninguém para lhe dizer o que fazer e que aceitar os caprichos dos filhos não é ajudar. Luiz diz que espera que quando ele entender isso, não seja tarde demais, como aconteceu com ele. Arthur conversa com Valéria sobre a gravidez de Camila e a notícia que saiu de Ofélia no jornal. Ele diz que o pai não está nada feliz com tudo isso. Valéria diz que não entende o que essas pessoas ganham fazendo fofoca. Arthur diz que acha que Ofélia avisou a imprensa. Valéria diz que não sabe se a mãe faria algo assim. O clima fica tenso e Arthur diz que é melhor não falarem mais sobre aquele assunto. Valéria diz que como ele quiser, mas não conseguirão evitá-lo o tempo todo. Amparo bate na porta da casa de Ofélia, mas ela não abre. Amparo pensa que a amiga saiu e vai embora. Ofélia inalou muito gás e está inconsciente. Amparo volta à casa de Ofélia. Como ela não aparece, ela liga em seu celular. Amparo escuta o telefone de Ofélia chamando dentro da casa. Juan se aproxima e pergunta se está tudo bem. Amparo diz que acha que aconteceu alguma coisa com Ofélia. Juan abre a janela da casa, vê Ofélia desmaiada e avisa ela. Ele abre a porta à força, desliga o fogão e pega Ofélia, enquanto Amparo chama uma ambulância. Arthur diz a Valéria que não está evitando que falem de sua família, só que toda vez que falam sobre isso acabam ficando mal. Valéria diz que sabe que a mãe é complicada, mas duvida muito que ela teria chamado a imprensa. Juan diz a Amparo que devem levar Ofélia para o hospital. Não há tempo para esperar a ambulância. E a leva em seu carro. Paula continua colocando Mar contra Ofélia. Amparo liga para Mar do hospital para contar o que está acontecendo com Ofélia. Mar não atende a ligação. Diz a Paula que tem certeza que foi a mãe que mandou a amiga procurá-la, mas não vai cair em suas chantagens. Amparo liga para Valéria, mas ela está no meio da sessão de fotos e não atende. Juan diz a Amparo que precisa ir trabalhar. Ela diz que ele é um anjo e ficará ali até que as filhas de Ofélia cheguem. Juan diz que certamente elas estão ocupadas e vai embora. Mar coloca o remédio no chá de Luiz. Ofélia acorda, chama por Mar e pergunta onde está. Amparo diz que ela está no hospital porque houve um vazamento de gás na casa dela. Ofélia se lembra que estava esquentando leite quando Mar chegou. Amparo diz que ligou para Mar e Valéria, mas nenhuma delas atendeu, então deixou uma mensagem, mas elas ainda não responderam. Ofélia diz que as filhas a odeiam e talvez Deus queira lhe fazer um favor, a matando. Amparo diz para ela não falar isso. Ofélia diz que ela deveria ter deixado morrer, porque as filhas a odeiam e uma mãe não é nada sem suas filhas. Mar leva o chá para Luiz e ele bebe. O médico diz que Ofélia está bem, mas ficará em observação aquela noite e amanhã poderá voltar para casa. Amparo diz a Ofélia que vai ligar novamente para as meninas. Ofélia não quer que ela ligue, diz que seguiu em frente sozinha e continuará fazendo isso. Arthur chama a Valéria para jantarem juntos. Ela diz que está muito cansada, mas ele diz que não deixará ela ir para casa com a barriga vazia. Valéria aceita ir com ele. Juan conta para o pai o que aconteceu com Ofélia. Triste, Leonardo diz a Paula que sente muita falta da mãe e dos irmãos. Paula diz que pelo menos eles estão juntos, e o ideal seria que Má também fosse embora, porque assim a casa seria praticamente só para eles. Leonardo não se sente feliz com o comentário dela e se retira. Jacinto diz a Juan que será um grande avô e conta para ele como foi a conversa que teve com Luiz. Juan pergunta como que o pai pôde ter ido falar com aquele senhor, pois poderia se meter em problema. Jacinto diz que por mais que aquele homem seja poderoso e tenha dinheiro, eles não terão medo, porque para ele a sua família é o mais importante e todos vão ter que respeitá-la. No dia seguinte, Valéria vê as ligações de Amparo e retorna para ela. Amparo conta para ela que Ofélia passou a noite no hospital porque inalou muito gás e diz que se não tivesse ido procurar a amiga, quem sabe o que haveria acontecido. Aflita, Valéria pergunta como a mãe está. Amparo diz que já deram alta para ela. Valéria diz que vai ver a mãe em sua casa. Amparo diz que já é tarde demais, porque Ofélia decidiu ir embora. Valéria pergunta para onde.
Ofélia compra uma passagem para voltar para sua cidade. Ela diz para si mesma que aquilo é o melhor para todos, que agora vai viver tentando esquecer tudo, pois as filhas já não precisam mais dela. Valéria sai do apartamento correndo e esbarra em Nicolas. Ele pergunta o que aconteceu. Valéria conta o que aconteceu com a mãe e diz que agora ela decidiu voltar para sua cidade, mas ela não pode voltar para aquele lugar. Nicolas se oferece para levar ela até a rodoviária. Valéria aceita e o agradece. Má coloca o remédio no suco de Luiz. Luiz diz que não tomará o café da manhã em casa porque tem um assunto urgente na empresa. Paula fica só observando, esperando ansiosa que ele beba. Má diz para Luiz tomar o suco pelo menos, que não saia com o estômago vazio. Luiz toma o suco e sai. Amparo volta a ligar para Má. Ela atende e pergunta o que aconteceu. Amparo reclama por ela não ter atendido às suas ligações. Má diz que estava ocupada e se ela for falar sobre o que aconteceu entre a mãe e ela, é melhor não fazer isso. Amparo diz que ligou para ela porque ontem a Ofélia quase morreu e que lhe dói muito que ela e Valéria se comportem assim com a mãe porque ela não merece. Surpresa, Má pergunta como que a mãe quase morreu, mas Amparo já havia desligado. Paula pergunta a Má o que aconteceu. Má diz que precisa ver a mãe. Paula diz que obviamente é mais uma chantagem de Ofélia. Má diz que Amparo nunca mentiria sobre algo assim e precisa se certificar de que a mãe está bem. A caminho da rodoviária, Valéria liga para a mãe, mas ela não atende. Desesperada, Valéria diz a Nicolas que deixou a mãe sozinha. Poderia ter evitado o que aconteceu, mas não fez isso. Nicolas diz para ela parar de se culpar. Valéria diz que nunca vai se perdoar se acontecer alguma coisa com a mãe. Susana comemora com os vizinhos porque vai ser avó. Ela diz que, felizmente, o filho encontrou uma boa mulher e excelente esposa e já deixou para trás tudo que a infeliz da Má fez ele sofrer. Camila diz a Juan que agora que sabem que ela está grávida, deveriam ir falar com o médico. Juan diz que devem ir cedo para marcar as consultas, porque senão não conseguirão. Camila diz que está dizendo que deveriam ir ao médico dela. Juan pergunta se por acaso ela tem um médico só para ela. Camila diz que claro que sim, que ele sempre a atendeu. Juan pergunta quanto ele cobra. Camila diz que não faz ideia, porque o pai sempre pagava. Juan diz que espera que não seja muito caro. Camila diz que o médico é um dos melhores do México. Juan diz para ela deixá-lo pensar como fará para pagar. Má chega à sua antiga casa à procura da mãe, mas não a encontra e começa a chorar. Arthur chega ao estúdio, não encontra Valéria e, preocupado, liga para ela. Valéria não atende. Arthur deixa uma mensagem dizendo que se ela precisar de alguma coisa, que diga que ele está ali para ajudá-la. Ofélia entra no ônibus. Má vê Amparo e pergunta onde a mãe está. Amparo diz que ela não sabe como a mãe ficou magoada pelo modo como ela se comportou com ela e pergunta por que ela não atendeu às suas ligações. Má diz que estava ocupada. Amparo pergunta o que pode ser mais importante que a mãe dela. Má diz que realmente tinha coisas a fazer e pede para ela lhe dizer aonde está a mãe. Amparo diz que Ofélia se intoxicou com o gás. Se não tivesse chegado a tempo, teria acontecido uma tragédia e Juan a ajudou a resgatar ela. Surpresa, Má pergunta se a mãe está bem fora de perigo. Amparo diz que sim, mas Ofélia precisava dela. E doeu muito que nem ela nem Valéria foram vê-la, e ela retornou para sua cidade. Má diz que talvez isso seja o melhor. Muito irritada, Amparo pergunta como ela pode dizer isso e diz que a mãe precisa dela. Abobada, trouxa, Má diz que a mãe não precisa dela e ficará bem sem ela. Valéria chega à rodoviária, mas o ônibus em que Ofélia está já está saindo e ela não consegue alcançá-lo. Valéria volta para o carro de Nicolas e diz que não alcançou o ônibus. Nicolas diz para irem para aquela cidade então, que certamente na rodoviária de lá ela poderá ver a mãe. Valéria o agradece e diz que a mãe não tinha que voltar para aquele lugar, porque lá somente a maltrataram. Luiz, Arthur, Leonardo e Paula se reúnem para discutirem os detalhes da apresentação da linha de roupas. Luiz está irritado por Nicolas e Valéria não terem chegado. Paula diz que aquilo só se resume a uma coisa, a falta de profissionalismo e compromisso de Valéria. Arthur diz ao pai que não sabe o que aconteceu. Luiz diz para ele não encobrir Valéria, que ela faz esse tipo de coisas porque de alguma forma sabe que não haverá consequências. Arthur diz que claro que não. Nicolas e Valéria alcançam o ônibus que Ofélia está.
Nicolas intercepta o ônibus. Valéria entra. Ofélia vê, mas age com indiferença. Valéria diz que a mãe não pode ir embora, não pode voltar para aquele lugar onde a machucaram tanto. Ofélia olha para ela surpresa. Valéria diz à mãe que sabe que o que Mar fez a deixou mal, mas ela está ali e também é filha dela. Valéria diz que a ama muito, lhe dá um beijo e pede para ela ficar com ela. Ofélia diz a Valéria que não vai voltar, que não quer ser um obstáculo para ela e Mar. Valéria diz que a mãe não é. Pede desculpas por não ter ido ao hospital, mas diz que não escutou as ligações de Amparo. Valéria implora para a mãe deixá-la cuidar dela. Ofélia aceita voltar com ela. Arthur liga para Valéria. Diz que finalmente está conseguindo falar com ela e pergunta o que aconteceu, porque ela não chegou na reunião. Valéria diz que teve um problema e depois explicará para ele. Arthur pergunta se ela sabe do Nicolas. Valéria diz que está com ele. Arthur diz que por isso os dois não chegaram e vai esperar para que lhe contem o que aconteceu. Juan vê Má e pergunta se ela não vai lhe dizer nada. Má diz que já sabe que ele ajudou a mãe dela e o agradece por isso. Juan diz que teria feito isso por qualquer um. Não está se referindo a isso, que no hospital não terminaram de conversar. Má diz que não há mais nada a dizer, pois ele vai ser pai e cada um terá sua própria família. Juan pergunta o que ele ia dizer naquele dia. Má diz que só quer desejar o melhor para ele, Camila e seu futuro filho. Que ele siga em frente com a sua vida e seja muito feliz. Valéria leva a mãe para o seu apartamento e diz que ela vai gostar muito. Nicolas diz que já vai. Ofélia e Valéria agradecem ele por tudo que fez. Nicolas vai saindo, mas Valéria o chama e o abraça. Ofélia agradece Valéria por ter ido buscá-la. Valéria diz que a mãe não tem nada que agradecer e aquela casa é dela. Ofélia se sente muito feliz com o carinho e atenção que Valéria lhe dá. Susana briga com Juan por ter conversado com Mar. Juan sai irritado. Susana entra em casa e encontra Camila furiosa, pois ela escutou toda a conversa entre eles. Valéria liga para Mar e pede para ela ir até o seu apartamento para conversarem com a mãe. Mar diz que não está pronta para ver a mãe. Ofélia escuta a conversa delas. Valéria lembra a Mar que a mãe quase morreu. Mar diz que fica feliz em saber que a mãe está bem, mas o que aconteceu entre elas foi demais. Frustrada, Valéria diz para a irmã fazer o que quiser. Ofélia diz para Valéria não obrigar a irmã a ir vê-la. Valéria percebe que a mãe escutou sua conversa com Mar. Ofélia diz para Valéria não se preocupar, Mar não quer vê-la e está tudo bem. Valéria diz que claro que isso não está certo. Ofélia diz que a única coisa que lhe importa agora é proteger Mar da víbora da Paula. Valéria pergunta por que a mãe está dizendo isso. Ofélia garante que Paula é capaz de fazer o que for preciso para acabar com Mar e diz que tem certeza que foi ela que se livrou do quadro da família Portilla. Ofélia diz que Paula conseguiu colocar Mar contra ela e com certeza está planejando algo pior. Valéria diz à mãe que vai falar com a irmã e pede para ela ficar tranquila. Nicolas vai falar com o pai. Luiz pede para ele lhe explicar por que chegou tão tarde. Nicolas diz que Valéria teve um problema e a ajudou. Luiz pergunta se ele sabe todo o dinheiro que investiu em sua linha de roupas. Nicolas diz que é claro que sabe, pois é o seu projeto. Luiz diz que não parece e que nunca pensou que ele fosse decepcioná-lo tanto. Luiz está cada vez mais irritado por causa do remédio que Mar está dando para ele. Nicolas diz ao pai que ainda que tenha que vender tudo que tem, levará esse projeto adiante e garante que devolverá para ele cada centavo que usou da sua empresa. Paula pergunta a Mar o que aconteceu. Mar diz que a mãe teve um acidente com gás e quase morreu. Paula diz que acidentes acontecem, mas o importante é que Ofélia está bem. Mar diz que não sabe se deve falar com a mãe. Paula diz que o que Ofélia quer é que ela se sinta culpada e vá procurá-la, e pede para ela não voltar a cair no jogo dela. Valéria vai até a casa de Amparo e conta como que conseguiu encontrar a mãe e trazê-la de volta. Amparo diz que fica muito feliz que ela tenha conseguido e que Ofélia esteja morando com ela. Arthur vai até o apartamento de Valéria e fica surpresa ao ver Ofélia. Valéria chega à mansão Portilla. Diz a Paula que não sabe o que ela fez contra sua mãe, mas com ela as coisas vão ser diferentes. Dissimulada, Paula diz que não fez nada para Ofélia e que se ela está fora daquela casa é pela falta de respeito à memória de sua sogra. Valéria diz a Paula que não a quer perto de Mar.
Paula diz que agora a vida de Má é muito diferente e não tem mais nada a ver com elas. Valéria avisa que se ela ousar fazer algo com sua irmã, não haverá nada que possa protegê-la dela. Má se aproxima e pergunta por que Valéria está falando daquele jeito com Paula. Paula se vitimiza e diz que vai deixar elas conversarem sozinhas. Má pede desculpas a Paula. Paula se afasta, mas fica por perto, escondida, escutando a conversa delas. Valéria pergunta se Má realmente não percebe as intenções daquela mulher e diz que ela deve acreditar na mãe delas, porque dessa vez ela não mentiu para ninguém. Má pergunta desde quando a irmã apoia as bobagens da mãe e diz que confia em Paula, que ela gosta dela e é leal. Furiosa, Má diz que Valéria é igual à mãe, pensa que ela é uma estúpida e se deixa manipular por qualquer um. Ofélia pergunta a Arthur quais são as intenções dele com Valéria. Arthur diz que as melhores e afirma que ama ela. Ofélia diz que ele já fez a sua filha sofrer uma vez, então é bom ter muito cuidado com o que fizer. Valéria diz a Má que está tentando entendê-la, mas não pode. Má acusa ela de querer se livrar da mãe e diz que ela vai ver que em só uma noite não será capaz de suportá-la. Valéria diz a Má que não a reconhece, ela não é sua irmã. Má diz que ela tem razão, que deixou de ser aquela mulher que chorava por tudo e era uma boba. E a única que tem que agradecer é a Paula por abrir os seus olhos. Valéria diz que ela está muito enganada e espera que quando ela perceber o grave erro que está cometendo, não seja tarde demais. Valéria tenta abraçá-la para se despedir, mas Má rejeita o abraço da irmã. Paula fica muito feliz por ver que Má confia cegamente nela. Arthur diz a Ofélia que ela se encarregou de destruir o pouco que restou de sua família. Pede para ela dizer à filha que foi vê-la e vai embora. Má conta para Paula tudo o que falou com Valéria. Paula diz que achava que a mãe dela e Valéria não se davam bem. Má diz que era assim e não entende por que agora a irmã está do lado da mãe, depois de tudo que ela fez para as duas. A Bocó começa a sorrir e diz que tem certeza que Valéria não quer que a mãe vá morar com ela porque ela vai atrapalhar sua relação com o Arthur. Valéria encontra Arthur na entrada do prédio. Irritado, ele diz que viu a mãe dela no apartamento e pergunta por que ela está lá. Valéria pergunta se ele está bem. Arthur diz que sim, mas a mãe dela não confia nele e ele não confia nela. Valéria diz que a mãe está ali porque não quer que ela fique sozinha. Arthur lamenta que Ofélia esteja ali porque não poderá visitá-la quando quiser. Valéria diz que as coisas não precisam mudar. Arthur diz que agora é diferente. Valéria diz que a mãe está passando por muitas coisas, então não pode deixá-la sozinha. Arthur diz que espera que isso não complique a relação deles. Valéria garante que ficará tudo bem entre eles e o beija. Valéria vai para o seu apartamento e Ofélia conta que Arthur foi procurá-la. Valéria diz à mãe que sabe, que acabou de encontrá-lo. Ofélia diz a Valéria que percebeu que ela e Nicolas se dão muito bem. Valéria diz que às vezes sim, mas às vezes não, e não o entende. Ofélia pergunta como que ela ficou tão próxima do homem que a ofendeu tanto. Valéria diz que sabe que a mãe a ama e se preocupa com ela, mas pede para ela não se meter em suas relações, pelo bem do seu relacionamento com Arthur. Arthur vai até o apartamento de Nicolas, querendo explicações. Diz que o irmão saiu com Valéria e não lhe disse nada. Nicolas diz que encontrou Valéria muito mal e a ajudou como teria ajudado qualquer um. Arthur pergunta por que toda vez que tenta falar com ele sobre Valéria, sente que ele está fugindo. Nicolas diz que é algo que não importa a ele e não quer se meter no relacionamento deles. Paula pega o celular de Leonardo sem que ele veja e envia para o seu celular o áudio da aposta que Arthur e Nicolas fizeram. Ela diz que vai destruir Valéria. Camila diz a Juan que soube que ele viu Má novamente e lhe dói saber que nem porque eles vão ter um filho ele se afastará dela. Juan diz para ela não falar isso e que encontrou Má porque ela foi ver a mãe dela. Ele mente ao dizer que deixou claro para Má que não se verão e nem falarão mais um com o outro. Juan diz que Camila e o bebê são o mais importante para ele e nunca os decepcionará. Nicolas liga para sua ex-namorada, Michelle. Michelle diz que sente falta dele, que ele disse que sempre iria vê-la, mas já faz um ano que não se veem. Nicolas diz que por isso está ligando para ela, pois quer ir para Boston, porque precisa ficar longe de tudo que está acontecendo ali. Valéria pergunta à mãe como eram seus avós. Ofélia tenta mudar de assunto e sente vontade de chorar.
Lupita vê Má colocando remédio no chá. Má diz que é para o Luiz tomar. Quando estão sozinhas, Lupita pergunta se Rosa sabe qual é o remédio que o senhor Luiz toma no chá. Rosa diz que, pelo que sabe, Luiz não toma nada no chá, nem mesmo açúcar, porque ele faz mal. Arthur surpreende Valéria com um café da manhã romântico. Valéria diz que está tudo lindo. Arthur diz que quando está com ela, se esquece dos problemas. Valéria diz que com ela acontece o mesmo, que ele mudou a vida dela com aquela foto. Ela não achava que fosse bonita e agora até usa vestidos. Arthur diz que ela não é só bonita, mas também tem um coração lindo e garante que ela mudou a vida dele. Valéria diz que agora mais do que nunca confia nele e eles se beijam. Arthur diz a Valéria que não quer que haja problemas entre eles por causa da mãe dela. Valéria promete que as coisas não vão mudar. Arthur promete que sempre estará com ela, mesmo que a mãe dela e a família dele não se suportem. Ofélia diz a Rosil que está morando com Valéria e o melhor de tudo é que o filho dela vai visitar sua filha. Rosil pergunta se ela viu Arthur. Ofélia diz que sim e agora que tem ele por perto poderá conseguir algo para que faça um teste de DNA para comprovar que ele é o filho dela. Rosil diz que se ela conseguir fazer esse exame, será eternamente grata a ela. Nicolas diz a Pedro que vai lhe dizer algo, mas quer que ele mantenha em segredo. Então, diz que depois da apresentação vai ficar por um tempo em Boston. Pedro diz que ele não pode ir agora porque é muito importante as primeiras vendas. Nicolas diz que continuará trabalhando, mas lá de Boston. Paula e Leonardo chegam para a última reunião com Arthur, Nicolas e Valéria antes do evento. Logo Luiz também chega e tem uma forte discussão com Nicolas pelo atraso de Arthur e Valéria. Luiz sai. Arthur e Valéria chegam sorridentes. Irritado, Nicolas pergunta por que eles demoraram tanto. Arthur diz para ele relaxar, que não se atrasaram nem uma hora. Paula diz que é uma falta de profissionalismo e com razão o Luiz ficou nervoso daquele jeito. Arthur pergunta o que aconteceu com o pai. Nicolas diz que o pai já decidiu que eles não usarão mais o nome da empresa dele e que não vai comparecer ao evento. Valéria diz que é por sua culpa e vai falar com Luiz. Paula diz a Arthur e Nicolas que ainda há tempo para mudarem a modelo, porque este claramente é o problema. E se eles quiserem, ela é capaz de cobrir tudo, porque tem muitos anos de experiência. Leonardo diz que é o melhor que os irmãos podem fazer. Arthur manda ele ficar quieto e garante que Valéria é profissional. Leonardo diz que ou eles tiram Valéria de tudo ou ele não irá ao evento. Valéria diz a Luiz que no dia da reunião não pôde estar presente porque teve um conflito pessoal. Luiz diz que ninguém está livre de ter esse tipo de problema, mas ela tem um compromisso importante. Valéria diz que sabe e afirma que faz tudo o que está ao seu alcance para assumi-lo da melhor maneira. Luiz diz que sabe que Arthur sente algo muito especial por ela e acha que ela é uma boa mulher, mas pensou que ela fosse mais responsável. Valéria diz que ele está julgando muito severamente, com muita severidade, e comenta que teve um problema com a mãe. Luiz diz que nesse caso dará a ela um conselho que também deu a Mar, que ela deveria estabelecer limites para Ofélia. Valéria diz que dessa vez aconteceu algo diferente e sabe que ele pensa o pior da sua mãe. Luiz diz que se ela for defender a mãe pelo que ela fez, que não perca o seu tempo. E que se ela realmente quer que a campanha seja um sucesso, que demonstre isso trabalhando. Valéria garante que fará isso e se retira. Luiz está cada vez pior, por causa do remédio que Má está dando para ele. Arthur diz a Leonardo que Valéria ficará e ponto. Nicolas diz a Leonardo que se ele não gosta, lamenta, mas não precisam da presença dele. Leonardo fica furioso, mas Paula o acalma, dizendo que os irmãos dele estão certos. Eles já haviam concordado que iam apoiá-los e é isso que vão fazer. E com ironia, diz que espera que eles não se arrependam dessa decisão. Quando estão sozinhos, Paula promete a Leonardo que o evento será um fracasso. Leonardo pergunta por que ela tem tanta certeza. Paula diz para ele confiar nela, que não vão apenas tirar aquela mulherzinha do evento, mas também acabar com ela. Os dias vão se passando. Paula presencia uma sessão de fotos de Valéria e sorri. Má continua envenenando Luiz sem saber. Juan chega em casa muito tarde por estar trabalhando para conseguir dinheiro para pagar a consulta com o médico de Camila. Arthur está no apartamento de Valéria e Ofélia oferece um copo de água para ele.
Mas a filha chega cumprimentando Arthur com um beijo e Ofélia não consegue fazer com que ele beba água. Nicolas, Arthur e Valéria vão ver o local onde acontecerá o evento. Valéria fica feliz e abraça os dois. Chega o dia do evento. Luiz está muito estranho por causa do remédio, mas se aproxima dele, o lembra que hoje é a apresentação e diz que quer ir apoiar a irmã. Luiz diz que os filhos não estão fazendo as coisas direito, mas pergunta o que está acontecendo com ele. Luiz diz que sente que não pode controlar tudo e lhe dá raiva. Mas diz que ainda que ele esteja irritado com os filhos, eles precisam dele e estão o esperando. Por isso, lhe enviaram um convite. Luiz diz que não sabe se deve ir. Leonardo não encontra o seu celular e liga para Paula, perguntando se não o deixou em casa. Ele diz que não pode ficar sem o celular. Paula mente ao dizer que o celular dele não está lá. Ofélia diz a Valéria que está muito orgulhosa dela. Arthur e Nicolas estão muito animados com o lançamento. Um homem se aproxima deles e se apresenta como a pessoa responsável pelo áudio e som. Pedro diz ao homem que não foi com ele que falou. O homem diz que seu parceiro teve uma emergência, mas eles não precisam se preocupar, que ele lhe explicou tudo. Pedro diz que está tudo bem e o leva para o seu lugar. Arthur e Nicolas convidaram Camila para o evento e até mandaram um vestido para ela. Juan pergunta se ela quer muito ir. Camila diz que sim, mas não quer ir sem ele. Paula conversa com seu cúmplice e lhe dá a gravação da aposta que Arthur e Nicolas fizeram para ele reproduzir durante o evento. A maquiadora termina com Valéria e se retira. Ofélia diz que a filha está preciosa e que ela deixe que todos a vejam e a admirem. Camila e Juan chegam ao evento. Nicolas recebe os dois muito feliz. Camila pergunta se o pai vai estar no evento. Nicolas diz que ele não confirmou, mas o lugar dele está reservado. Paula vai ver Valéria e pergunta se ela está pronta. Valéria diz que é claro que sim. Paula diz que está vendo que ela está nervosa. Valéria diz que é normal e que está muito emocionada. Paula diz que Valéria somente vai caminhar pela passarela, enquanto ela tem o peso do evento. Invejosa, Paula diz com sarcasmo que talvez ela sinta dificuldade em caminhar, mas não precisa se preocupar que se cair, ela a ajudará. Ofélia esbarra em Juan. O cumprimenta e diz que lhe deve um agradecimento. Juan diz que ela não lhe deve nada. Ofélia diz que claro que sim, que ele salvou a vida dela. Eu agradeço por ajudá-la e não deixá-la para trás como um cachorro. Juan diz que isso era o que qualquer outra pessoa teria feito, que qualquer pessoa com um pouco de humanidade não deixa ninguém morrer, nem mesmo alguém como ela. Ele se afasta e Ofélia diz para si mesma que nem todos teriam feito o que ele fez. Mas chega. Ela passa pela mãe encarando, mas não dirige a palavra a ela. Arthur e Nicolas vão ao camarim ver Valéria. Arthur diz que ela tá linda e que aquela noite é deles. Nicolas diz que sabe que foi um processo complicado, mas finalmente hoje é o dia. Paula se aproxima de Má e elas conversam com muita cumplicidade. Ofélia está à distância de olho nelas. Paula pede para Má lhe desejar sorte. Má garante que tudo sairá bem e a abraça. Ofélia fica passada ao ver como a filha é boba, trouxa por confiar naquela cobra. Luiz chega ao evento e os jornalistas o cercam, perguntando sobre a notícia que saiu no jornal falando sobre o lugar onde a sogra dele mora. Luiz diz que não é momento para falarem sobre isso, porque aquele é o evento dos seus filhos. Valéria diz a Arthur e Nicolas que quer desejar que eles tenham todo o sucesso do mundo, porque merecem. Nicolas se afasta um pouco. Arthur beija Valéria e diz que agora quer que ela vá e mostre a todos como é forte, perseverante e linda. Ele a beija novamente e diz que a ama. O evento começa, com Paula desejando que o público seja bem-vindo. Depois, ela convida para o palco os criadores da linha de roupas. Nicolas e Arthur dizem algumas palavras e então os modelos começam a desfilar. Má diz a Luiz que é bom que ele tenha ido. Luiz diz que apesar de tudo que os filhos têm feito de errado, aquele momento é deles. Nicolas e Arthur dizem a todos que querem apresentar a imagem da marca. E Arthur chama a Valéria para o palco. Valéria aparece radiante e todos a aplaudem. Arthur diz aos presentes que agora eles verão um pouco do que tiveram que fazer para chegarem àquele momento. Ele e Nicolas se afastam um pouco, deixando Valéria sozinha no centro do palco. Nesse momento, o cúmplice de Paula reproduz o áudio onde Arthur apostou com Nicolas que iria conquistar ela. Todos na plateia ficam surpresos.
Valéria e Arthur olham um para o outro. Camila se diverte com tudo. Baixinho, Valéria diz que isso não pode ser. Paula se sente imensamente feliz, pois acredita que conseguiu destruir Valéria. Valéria olha para Arthur, muito triste. Nicolas faz um sinal para tirarem o áudio. Arthur pergunta ao irmão como aquele áudio chegou ali. Paula está muito feliz por ter conseguido humilhar Valéria. Ofélia se preocupa com a filha. Com raiva, Luiz diz a Má que aquilo é uma falta de respeito. Má diz que a irmã não merece que tenham brincado com ela. Camila diz a Juan que Valéria merece aquilo por ser uma aproveitadora, mas os irmãos não merecem ser envolvidos naquilo. Juan diz que é errado ela dizer isso. Valéria é uma boa pessoa e não merece aquilo. Valéria pega o microfone de Nicolas. Sorridente, ela cumprimenta a todos e diz que disseram a eles que aquela noite ia ser inesquecível e de fato é. Valéria diz que aquela linha de roupas tem sido um desafio, uma grande aposta para a família Portilla. Nicolas e Arthur trabalharam muito duro, começando por ela, uma mulher comum, totalmente nova nisso de modelagem, que os escândalos sempre fez parte daquela família e justamente por isso pensaram que isso iria chamar a atenção. Valéria diz que é verdade que ela é uma aposta muito arriscada, mas isso tem uma razão de ser. Aquela linha de roupas não é para qualquer uma, é roupa para pessoas reais e fortes, apenas como ela. Todos a aplaudem. Ofélia aplaude com muito entusiasmo, orgulhosa dela. Apesar da dor, Valéria finge um sorriso. Luiz diz a Má que a irmã dela é uma pessoa muito inteligente. Má diz que Valéria disse a verdade, pois sempre foi uma pessoa muito forte. Ofélia olha com ódio para Paula, porque acredita que ela é a culpada de tudo. Eufórica, Ofélia parabeniza Valéria em voz alta. Valéria continua tentando agir normalmente. Luiz pergunta a Leonardo como ele ousou a fazer algo assim. Leonardo garante que não fez nada. Ele diz que perdeu seu celular e alguém poderia ter pegado o áudio. Luiz não acredita nele, o acusa de expor os irmãos para abrir caminho para ele e diz que está muito decepcionado com ele. Valéria chega ao camarim e começa a chorar. Arthur pede para ela deixá-lo explicar. Valéria diz que ele não tem absolutamente nada a explicar. Tudo ficou muito claro, que achava que ele se importava com ela, mas tudo era só um jogo para ele. Arthur diz que isso não é verdade. Valéria diz para ele não tratá-la como estúpida, que só foi uma aposta para ele e o parabeniza por ter ganhado. Valéria diz para ele não procurá-la nunca mais em sua vida e sai. Ofélia diz a Má que aquelas pessoas acabaram de humilhar a irmã dela da pior maneira, assim como fizeram com ela quando a tiraram da mansão. Má diz que não é a mesma coisa. Leonardo pergunta a Paula por que ela fez isso. Paula diz que queria dar uma lição em Valéria e nos irmãos dele. Furioso, Leonardo pergunta como ela pôde fazer algo assim e ela lembra que o pai sabia sobre aquela gravação. Paula diz que o que ele deveria fazer era agradecê-la, que os irmãos dele devem aprender a respeitá-lo e ela sabe como fazer isso. Leonardo diz que já chega, ela foi longe demais. Paula se vitimiza e diz que ainda que o ame de todo o coração, está se cansando que ela decepcione tanto. Ofélia diz a Valéria que aquelas pessoas não a merecem, são os malditos. Arthur chega e diz que precisa falar com Valéria. Ofélia diz que a filha não quer vê-lo. Arthur pede para Valéria deixar ele se explicar. Valéria manda ele ir embora e diz que não quer vê-lo. Nicolas chega e diz a Valéria que já estão investigando para saber o que aconteceu. Ofélia diz que Nicolas e Arthur são dois cínicos, que tratam as pessoas como se fossem objetos. Nicolas diz para ela não falar isso porque não é verdade. Ofélia manda eles irem embora porque Valéria não quer falar com nenhum deles. Eles saem e Ofélia consola a filha que está devastada. Furioso, Arthur diz que quer saber quem foi o responsável por aquilo. Leonardo diz aos irmãos que não sabe o que aconteceu. Eles sabem que ele sempre grava as reuniões e perdeu seu celular. Nicolas diz que ele é um traidor que usou aquele áudio para expô-los. Arthur diz que Leonardo quis destruí-los, mas não conseguiu. Leonardo diz para eles acreditarem no que quiserem, mas garante que não faria algo assim. Em seu apartamento, Valéria chora muito e diz para si mesma que foi apenas um jogo para Arthur. Na mansão Portilla, Luiz briga com os filhos. Diz que ainda que Leonardo tenha feito aquela gravação, ninguém obrigou Arthur a dizer aquelas coisas, que ele levou aquela moça como um jogo, um passatempo. Luiz grita que os três estão demitidos, que os quer fora da sua empresa porque eles são uma completa vergonha.
Arthur diz que o pai não precisa se preocupar com a empresa, porque Valéria salvou a noite. Mas o que o Leonardo fez não é coisa de irmão. Leonardo tenta se defender, mas Luiz manda ele calar a boca e diz que os três devem aceitar sua culpa. Nicolas diz que está tudo bem. Amanhã fará uma declaração dizendo que estão separando tudo o que tem a ver com a sua marca da empresa do pai. Arthur diz ao pai que hoje mesmo apresenta sua renúncia ao corporativo Portilla. Nicolas diz que ele também. Luiz diz que aceita a demissão deles e lhes deseja sucesso em tudo que fizerem. Leonardo quer falar, mas Luiz diz que quer ficar sozinho. Má coloca o remédio no chá para levar para Luiz. Ofélia diz a Valéria que Arthur foi um idiota por ter a perdido, mas ela vai superar isso porque é uma mulher forte. Valéria diz à mãe que não sabe se poderá voltar a confiar em alguém, mas jura que ninguém voltará a machucá-la. Má leva o chá para Luiz, mas ele está muito nervoso, se recusa a tomar e diz que quer ficar sozinho. Arthur vai até o apartamento de Valéria e implora para ela abrir a porta. Com a insistência dele, Valéria abre e pergunta por que ele não entende que ela não quer vê-lo. Arthur implora para ela ouvi-lo. Com ironia, Valéria diz que já ouviu o suficiente, que ele vá pegar os seus lucros e aproveite. Ela fecha a porta. Arthur continua ali, implorando para ela escutá-lo. Valéria chora muito. No dia seguinte, Leonardo diz a Paula que os irmãos se demitiram. Feliz, Paula diz que isso era exatamente o que eles queriam. Nervoso, Leonardo pergunta como ela pode dizer isso. Paula diz que Arthur e Nicolas sempre deixaram ele de lado, mas todos sabem que ele é o único que trabalha naquela empresa. Leonardo diz que o pai também está furioso com ele e não sabe o que vai acontecer. Paula diz que o que vai acontecer é que ele seguirá em frente, como se não tivesse acontecido nada, já que ele também é uma vítima, porque roubaram o celular dele e pegaram a informação. Leonardo grita para ela não voltar a fazer algo assim. Ofélia vê as notícias que saiu do evento. Todos falam muito bem de Valéria, mas muito mal de Arthur. Má volta a colocar o remédio na bebida de Luiz. Dessa vez, ele toma o suco. Nicolas vai até a casa de Juan se despedir de Camila, pois estará indo à tarde para Boston. Camila fica surpresa e pergunta quando que ele vai voltar. Nicolas diz que não sabe, que já tinha tudo planejado, mas o que aconteceu no evento fez com que ele antecipasse a viagem. Nicolas pede para a irmã dizer à família que ele viajou. Camila diz que Arthur vai sofrer muito. Nicolas diz que sabe e por isso não pode dizer adeus a ele. Luiz se mantém firme em sua decisão de não querer nenhum dos filhos em sua empresa. Leonardo não quer deixar o trabalho e implora para o pai não fazer isso. Nicolas vai procurar a Valéria. Com raiva, ela pergunta o que ele quer. Nicolas diz que sabe que o que aconteceu foi horrível. Valéria pergunta como que ele pôde fazer parte disso e se era por isso que estava distante dela. Nicolas diz que é algo incompreensível o que aconteceu, mas afirma que aquele áudio é um mal-entendido, que o Arthur a ama de verdade e está levando a sério. Valéria diz que não quer falar sobre Arthur, que a partir de agora, se forem se falar, que seja sobre coisas do trabalho. Nicolas diz que eles acreditam nela, mas o pai ficou furioso. Então, eles desistiram da empresa para seguirem de maneira independente. Valéria fica surpresa e diz que não pode acreditar. Nicolas diz que ela não precisa mais ir até a empresa, que o Arthur e ele vão encontrar um lugar e Pedro vai avisá-la qual será o próximo passo. Valéria diz que está bem. Luiz diz a Leonardo que não suporta as pessoas desleais e ele sabe muito bem disso. Leonardo diz que o pai só se importa com os irmãos, mas ele só o deixa de lado e que a todo tempo faz tudo para mostrar que é digno de ficar no lugar dele. Luiz diz que aquela não é a maneira e a sua decisão não vai mudar. Valéria pergunta a Nicolas como as coisas aconteceram e quem gravou o áudio. Nicolas diz que foi o Leonardo, mas acredita que é a Paula quem está por trás de tudo. Valéria diz que não a surpreende porque ela queria destruí-la e conseguiu. Mais tarde, Valéria conta para a mãe a conversa que teve com Nicolas. Ofélia amaldiçoa Paula e se pergunta quando que ela vai parar. Valéria diz que não sabe, mas ela conseguiu o que tanto queria. Luiz passa muito mal na empresa e cai no chão, inconsciente.